a chuva não cair, eu não vou plantar. Se a planta não crescer, não vou me alimentar. Mas juntando nossas forças vamos aprender a tirar água do chão para sobreviver. Vou pedir ao Pai do céu água pro sertão, pra salvar os animais e a plantação. Vou pedir à Mãe de Deus a força da união, pra vencermos esta seca e a dominação. E eu cheguei em Altaneira casualmente, não sabia que ela existia de forma nenhuma. E, na realidade, quem me trouxe para o Ceará foi minha esposa, e quem me trouxe para Altaneira foi um projeto de vida, né? Então, quando eu vim para o Ceará trabalhar na universidade, eu acabei ficando muito com aquela sensação de uma vida sem sentido só para o trabalho, enquanto toda a minha vivência e experiência durante muitos anos era o trabalho social, né, com criança, adolescente, situação de rua, de favela, né? Trabalhei muito tempo numa favela Água Branca, em São Paulo. Quando eu chego aqui, eu percebo que só o trabalho não preenchia o sentido da minha vida. Então, eu convidei a Miriam, minha esposa, para a gente escolher um lugar para fazer um trabalho social. E decidimos visitar algumas cidades no interior do Ceará, cidadezinhas pequenas aqui no Cariri. E dentre elas visitamos Altaneira, que era uma possibilidade de iniciar um projeto na comunidade. Com muita dificuldade de chegar, percebemos que era um lugar de fato muito desafiador, porque era muito desorganizado. E aí depois disso visitamos outras cidades e quando somamos e diminuímos, avaliamos, percebemos que Altaneira de fato era a mais desafiadora de todas. Então, quando alguém me pergunta sobre isso, eu gosto de lembrar um personagem que era um personagem emblemático aqui na cidade, que depois que eu fui conhecer de fato, eu percebi que ele era uma referência que no momento, historicamente, parecia que foi direcionado para ele. Meu carro deu problema na vinda e eu fui procurar um mecânico. Era seu Caçarola. Chegando lá, a gente aí, eu lembro que Carlos no caminho até falou, olha, mecânico e manicure é muito bom para a gente saber da história da comunidade, eles acabam sabendo muita coisa. E aí seu Caçarola recebeu a gente e começou a falar sobre a cidade. E falando sobre a cidade, ele destacava muito, não, aqui nessa cidade nada dá certo, aqui quem manda é o prefeito, é do jeito que o prefeito quer. Aí Carlos perguntou sobre a organização da parte religiosa. Ele disse, não, aqui não tem padre não, padre vem aqui uma vez na vida e pronto. Aqui não tem essa história não, e aqui é tudo do jeito que o prefeito quer. E aí eu fui começando a perceber que de fato era um lugar desafiador. Aí fui falando com os jovens que a gente começou por sorte a encontrar, eram jovens que também tinham a cabeça mais aberta. Mas esses contatos eles foram esporádicos, não sistematizados, não planejados e acabou gerando para a gente uma noção, uma sensação de que de fato tinha muito a se fazer nesse lugar. E aí eu fiquei observando o trabalho de Carlos e Miriam junto ao grupo e depois que ele sofreu as ameaças de morte, foi que eu me aproximei, que eu vi que realmente ele tinha vindo para fazer a diferença, mas ela, né, os dois juntos estavam fazendo o diferente na comunidade. Primeiro contato com Tolov, oficialmente, nasceu lá naquele colégio Joaquim Rufino. Cada um tinha que sugerir um nome e um dos nomes que a gente sugeriu era JCC, né? Jovem Crítico Consciente. Mas aí a Luciana colocou essa outra viga, essa outra sigla que ainda hoje permanece, que é a ARCA. Né? O nosso primeiro contato, né, quando eu conheci Carlos e a Miriam, foi lá no Centro do Idoso, onde hoje é a Secretaria da Educação. Né? Lá estava um grupo de jovens reunidos, eles chegaram falando das propostas que tinham, né, de projetos que tinha para trazer aqui para Altaneira. E como a gente era um grupo bastante ativo,
né? Bastante participativo e gostava de coisas novas, de coisas inovadoras, e a gente se interessou muito por isso. Então, tudo começa como um movimento social, como um movimento. Não começa como associação, nem como fundação, começa como movimento. Dentro desse movimento, a locomotiva foi esse grupo de jovens que tinha lideranças que não se curvavam ao poder estabelecido do local, né, e que tinham coragem de, na verdade, fazer algo diferente, de construir algo diferente. E aí, dentro disso, a gente começou a perceber que o movimento ia ganhando corpo, e a gente ficou até assustado, porque estava todo mundo aderindo ao movimento, inclusive o pessoal do poder político, né? Que tinha o controle nas mãos, né, da situação. Então, para eles era legal, um professor chegando, novidade, vai ajudar a gente, e eles tentaram me cooptar, né? Então, todo evento que tinha, chamava uma cadeira de destaque, uma mesa, né? E eu ficava recusando, fugindo disso. Mas quando eles perceberam que quando a gente descobriu que não tinha meio de comunicação e que talvez a estratégia principal para a mobilização fosse uma rádio comunitária, e a gente propôs uma rádio comunitária dentro do movimento e todo mundo aprovou, inclusive o prefeito da época, foi ótimo. E a gente até se assustou, porque o movimento estava muito forte. Era a igreja, né? O executivo, o legislativo, o povo, as lideranças, os jovens, um movimento muito forte. Mas daqui a pouco, quando eles perceberam que a nossa proposta era de empoderamento e que esse empoderamento não era canalizado porque eles queriam dentro do projeto político partidário, aí começamos a ter problema, né? Aí começamos a ter conflito. Nesse caso, os conflitos foram se intensificando e aí houve uma ruptura quando o prefeito percebeu que a rádio comunitária, a gente estava pegando uma liderança de cada lugar, inclusive de religiões diferentes, né? Tinha uma igreja, Assembleia de Deus, né? As igrejas protestantes, vamos chamar uma liderança de cada igreja, uma liderança de cada setor, uma liderança de cada segmento. A gente foi reunindo lideranças. Quando ele percebeu que isso gerava um movimento de empoderamento e que era de independência, aí ele decidiu montar uma rádio comunitária à parte, às escondidas, às escuras. E aí foi nos bastidores, conversou com os deputados, na época era Fernando Henrique, conseguiu uma emenda para comprar os aparelhos, montou uma associação com os amigos partidários e a família, e de repente, quando a gente descobriu, a rádio comunitária estava no ar, né? E aí todo mundo se perguntou, mas por que a rádio comunitária está no ar se a nossa rádio comunitária não foi nem comprado equipamento ainda? Aí fiquei sabendo que eles estavam numa reunião lá na saída da rua, né? Na casa de uma pessoa da igreja, e aí eu fui lá para saber o que estava acontecendo. E aí encontrei lá o padre de um lado, o prefeito do outro, como é que eu diria, as pessoas do campo político, as lideranças todas ali reunidas, e o prefeito com um mapa de reforma da casa paroquial. E dizendo para o padre que o dinheiro que a gente tinha mobilizado poderia agora ir para o padre, que era de Nova Olinda, porque não precisava mais daquele dinheiro, porque agora ele tinha uma rádio comunitária. Aí eu disse, bom, mas se a rádio é comunitária, então não é do senhor. Ele disse, a rádio é minha. Eu disse, então não é comunitário. Ele disse, eu comprei com o meu dinheiro. Então eu faço o que eu quiser com a rádio porque eu comprei com o meu dinheiro. Eu disse, mas se é rádio comunitária, ela é da comunidade. Aí ele bateu na mesa, me chamou de moleque, me empurraram, me puxaram pelo braço para fora. Aí veio a primeira ameaça, né? Ó, se você não for embora daqui, a gente vai passar como um trator por cima de você. Essa foi a primeira ameaça. E tinha pessoas na praça que ouviram essa ameaça, aí começou aquela coisa de cidade pequena, nem um falar para o outro falar para o outro. Pronto, aí acharam que eu ia embora no outro dia porque era ameaça daqueles que controlavam a cidade. E aí a gente ficou ressabiado, preocupado, não sabia a intensidade e a medida daquela ameaça, a gente não conhecia ainda, né? Mas decidimos enfrentar e ficar. Então, nesse momento, a gente percebeu que houve uma ruptura, as ameaças foram se intensificando. Eu tive uma ameaça de morte na Taboquinha, inclusive com ameaça corporal, né? A pessoa que veio para cima de mim com um pedaço de pau e tentou me agredir. As mulheres me protegeram. Só tinha uma saída, estava cheio de gente no salão, naquele espaço.
E as mulheres tomaram a frente e me protegeram. Enquanto ele foi buscar uma arma, eu saí, peguei meu carro e vim fazer um BO, né? Fiz um boletim de ocorrência. E aí o juiz chamou o padre, o prefeito e o candidato a prefeito na época. E o juiz disse, olha, se alguma coisa acontecer com esse rapaz, eu vou responsabilizar vocês. Aí então houve outro divisor de água, porque aumentou o ódio deles, né? E ao mesmo tempo eu me senti de certa forma respaldado. E aí quando todo mundo achava que eu ia embora, eu comprei a casa. Foi assim que aconteceu, né? Mas a gente percebeu que aí não tinha mais jeito, aquele rompimento não tinha mais como voltar atrás. Aí o que a gente fez? A gente percebeu que se não criasse uma pessoa jurídica, ia ficar tudo personalizado entre eu e Miriam. Então aquele movimento do Carlos e da Miriam, né? Então os jovens começaram até a se sentir ameaçados, porque o prefeito ia na casa e disse, ó, se vocês seguirem o movimento do Carlos, da Miriam, vocês não têm emprego na cidade, né? E chegou ao ponto, assim, absurdo e inacreditável do prefeito, em tempo de eleição, pegar um carro, um microfone na mão, uma caixa de som em cima do carro e sair falando no meu nome, né? Dizendo que eu era um clandestino, que eu tinha sido fugido de outro lugar, que estava se escondendo em Altaneira e falando barbaridade, assim, inacreditável, numa caixa de som, no carro de som no meio da cidade, falando que quem participasse do movimento, né, seria contra o prefeito. Como ele era candidato praticamente único, não tinha concorrente, então ele se achava no poder de fazer isso. Então a gente se sentiu muito fragilizado, e na fragilidade a gente pensou na associação como alternativa para se proteger. E aí começou outras bandeiras de lutas dentro da comunidade, através da associação. E as associações que foram nascendo nas comunidades tinham como referência o conselho, o grupinho. Na época as pessoas chamavam de grupinho, era um nome assim, que era meio que, né, uma forma de rebaixar o grupo. Ah, é o grupinho, né? É o tal grupinho. Nesse momento, como a gente já estava numa certa organização, a gente percebeu que tinha que ter uma associação, porque uma pessoa já vinha, doava o livro, outra doava um determinado valor, a Escola Santa Teresa fez uma doação de umas cadeiras já usadas, umas mesas. Mas quem recebia? Para onde vai esse dinheiro? Tinha que ser no nome pessoal. Aí a gente percebeu a necessidade de criar uma associação a partir das necessidades do grupo e da própria organização, que foi aumentando, né, o número de pessoas, o número de projetos, a participação nas comunidades. A gente ia para as comunidades, levava as peças para levar as pessoas à reflexão, e a gente foi percebendo que existia uma necessidade de estruturar melhor através de um CNPJ e buscar parcerias. Naquela época a gente precisava também de parcerias, tudo precisava de um CPF de alguém. Aí a gente percebeu, não, é hora de ter uma identidade própria. A gente criou o conselho comunitário, né, do grupo de jovens. A gente criou o conselho comunitário, o conselho cresceu muito e aí veio a Associação Raízes Culturais de Altaneira. A gente viu a necessidade de oficializar, de se tornar uma ONG. Aí fundamos a Associação Raízes Culturais de Altaneira. Como associação, a primeira atividade que a gente teve foi com criança e adolescente. A Miriam já colocava um radinho lá no quintal, já fazia atividades lúdicas com elas, né? Desenho, pintura, canto, essa coisa toda, dança. Então começou, quando a gente criou a associação, a gente trouxe esse movimento para dentro da associação. Começou assim, né? Então as crianças foram tomando conta, nasceu uma das primeiras coisas que nasceram na associação foi a biblioteca comunitária, né? E aí a gente teve uma parceria de uma pessoa chamada Diane, uma grande guerreira, uma missionária que morava em Brasília, conhecia nas minhas andanças como religioso, era uma grande amiga, e quando ficou sabendo que a gente tinha aqui uma associação e estávamos organizando os movimentos, ela disse, olha, eu posso ajudar você a criar uma biblioteca comunitária. E trouxe muitas caixas, um computador usado, muitas caixas de livros de Brasília. Ficou com a gente aqui uns 15 dias montando a biblioteca, né? Todos os projetos culturais, eles nasceram dentro de um projeto que a gente chamava Despertar. O projeto Despertar era como se fosse o programa.
E aí, dentro do projeto Despertar, aí tinha um projeto Melodia, um projeto de música. Aí nasceu, dentro da biblioteca comunitária, nasceram vários projetos, né, projetos pequenos dentro da biblioteca para incentivar a leitura. Aí veio a parte da formação, uma formação que a gente dava que era muito simples, mas que fez muita diferença, que era a parte da poesia, tudo dentro do projeto Despertar. Como a gente criticava muito o sistema, que ficava encabrestando, né? Colocando cabresto nas pessoas, para controlar as pessoas, não adiantava só criticar, a gente queria apresentar alternativa. Então qual era a alternativa? Projetos produtivos que as pessoas podiam acabar ganhando autonomia porque tinha independência financeira. E um dos primeiros que nasceu aí foi a apicultura, né? Criação de abelha, produção de mel, né? E aí esse projeto começa a gente fazendo as nossas próprias caixas, ganhando madeira lá de Santa Catarina, do Adilson, que é um parceiro, sempre foi. O meu irmão mandou madeira lá do Mato Grosso, fizemos as primeiras caixas em mutirão, aprendemos a fazer e tudo era feito com muita alegria, isso é muito interessante, né? Inclusive esse trabalho manual, né? Batemos tijolo de madrugada, tem registros disso, né? Batendo tijolo. Para quê? Vamos construir nossa sede, não tínhamos sede, né? Tudo com muita alegria. Um trazia pão, outro trazia mucunzá, né? E aí a gente ia fazendo tudo em mutirão. Fizemos milhares de tijolos e quando a gente ia pensar na nossa sede, cadê terreno? Não tinha nada, né? Então foi sempre na pobreza, mas com muita mobilização e com muita esperança, né? E os projetos foram nascendo, criação de galinha caipira, produção de ovos caipira, mandalas, bodega comunitária. Esses projetos foram nascendo dentro da associação, que era a Grande Mãe. Nós tínhamos horticultura e também tínhamos a criação de aves em corte. O projeto lá na Chapada dos Rumeiros, de criação de galinha de corte e poedeira, e as horticulturas na Serra do Valério e na Poça, com o João Bel, que hoje né, que tem nome, graças a Deus, ele conseguiu colocar à frente. E hoje a gente tem aquela belíssima horta de João ali, né? E na Serra do Valério foi com o Rogério Liberalino, que também até hoje permanece. São projetos de geração de renda. Quando a gente foi criar a fundação, nós não tínhamos bens, não tínhamos nada, não tem terreno, não tem dinheiro, não tem nada. Aí o promotor perguntou, o que vocês têm para criar a fundação? Porque precisa ter bens. A gente foi para lá, foi para cá, nós temos uma biblioteca, né? Mas nossos livros valem muito, a gente tinha livros aqui históricos, muito importante, nós tínhamos obras aqui raras, né? Da família da Bárbara de Alencar, que doou para a gente. E aí eu usei esse argumento para o promotor, ele era muito bacana, acolheu o nosso argumento e para nossa surpresa, não, tá bom, então eu vou aqui deixar você registrar na fundação com esse bem. Isso daí talvez nunca aconteça mais, né? Mas criar uma fundação apresentando como bem um bem cultural como os livros, né? Isso é uma coisa rara, foi sensibilidade do promotor. Então a fundação, ela nasceu a partir da necessidade de uma rádio. A gente queria uma rádio educativa, só conseguia com a fundação. Mas quando diz agora, vai nascer, aí vem o CNPJ. O CNPJ foi para quê? Para estruturar a parte educativa e cultural. A parte educativa e cultural pegou principalmente, né, a biblioteca. Então a biblioteca foi o nosso patrimônio para justificar o nascimento de uma fundação, porque a fundação ela já nasce com patrimônio. Então o nosso patrimônio foi a biblioteca, o acervo da biblioteca comunitária. E aí o perfil é o quê? Qual o nosso carisma dentro da fundação? É trabalhar todos os projetos educativos e culturais. Então vamos lá, de forma bem objetiva, a associação nasceu como a mãe, a fundação veio como a filha e a aba veio como uma filha adotiva, né? E como que isso aconteceu? A associação nasceu como forma de proteção para nós em torno da pessoa jurídica,
A fundação nasceu com uma estratégia para a gente conseguir um meio de comunicação que tinha sido sequestrado da gente, né? Porque a gente percebeu que poderia ter uma rádio educativa pela fundação. E aí a gente escreveu um projeto, percorreu todo o caminho, fez uma campanha de novo para conseguir uma rádio educativa. Antes de concluir esse projeto, o prefeito anterior, que tinha nos ameaçado, que montou a rádio, disse que era com dinheiro dele, foi traído politicamente. E, aliás, né, essa cidade, esse município, ele tem um histórico de traições, desde a sua origem, com o assassinato, até recentemente com traições familiares e tudo mais, né? Isso é interessante, assim, dá até um estudo. Eu estava até lembrando isso anteriormente, né? E aí, ele foi traído pelo próprio sobrinho. A rádio ficou abandonada, porque a rádio era dele praticamente, ele assumia como dele e cuidava como dele. Como ele ficou fora do tabuleiro de xadrez das relações políticas, da política partidária, a rádio ficou abandonada, isolada, né? E aí, como ele viu que não conseguia manter a rádio, ele nos procurou. Então, a forma de pedir desculpa, porque naquele momento que ele nos procurou, ele já não tinha mais o poder que ele tinha antes, né? Aquele poder tinha sido tirado dele pelo próprio sobrinho. E aí, ele não só pedia desculpa para a gente, mas ele é como se buscasse um aliado para combater o inimigo, que agora era a própria família, né? O próprio sobrinho. Então, veio pedir desculpa e ofereceu como prêmio, como brinde, ó, a rádio comunitária, se vocês quiserem, pode ficar para vocês. Vocês lutaram tanto por ela. Aí eu respondi que a gente poderia ficar, reunindo a nossa diretoria, a associação, e se ele aceitasse fazer do nosso jeito, com o nosso método. Então, quando veio a rádio, a gente veio também a responsabilidade por esse registro, por esse CNPJ, por essa instituição. Então, foi o filho que a gente acolheu dentro do projeto Arca, através da rádio comunitária. E aí a rádio comunitária, ela tem uma função bem específica, a associação beneficente, que é organizar essa parte da comunicação a partir da rádio comunitária. E a gente assumiu a direção da rádio, na época foi Fabrício, foi o primeiro presidente da nossa administração como Projeto Arca. Associação Raiz Culturais de Altaneira, Fundação Educativa e Cultural Arca, Associação Beneficente de Altaneira, mantenedora da Rádio Altaneira FM. E nós temos aí as 3 instituições individuais com CNPJ, mas formam o todo, que é o Projeto Arca. Nós começamos com a primeira casa, que tinha vizinha à minha casa. Eu doei lá para os meninos, a gente fazia nossas reuniões lá. Mas o espaço era muito pequeno, tinha muita gente, começou a vir muita gente, passou-se a fazer as reuniões lá em casa. Ou na casa de Carlos, ou quando era assim uma assembleia que envolvia muita gente, pedíamos os espaços da Escola Santa Teresa e também na época ao Eros Bar. O Palito tinha um espaço que chamava Eros Bar, nós fizemos também muitos eventos lá. Ele cediu o espaço para a gente porque tinha um palco e nós realizávamos as nossas noites culturais lá, já pela Fundação Educativa e Cultural Arca. Usamos também muito tempo o Centro Comunitário, que hoje é o espaço onde funciona a Secretaria de Ação Social. Nós usamos muito aquele espaço para fazer nossas atividades, para treinar as crianças, porque não tínhamos onde nos colocar. Depois Silvânia deu um prédio para nós, que foi onde surgiu o projeto da música. O Sonho Real surgiu nesse espaço que Silvânia doou para a gente para ensaiar. Já existia, mas não tinha um espaço para ensaiar. E era um salãozão grande. Lá nós montamos a nossa sede, primeiro espaço que nós tivemos com a nossa sede de verdade. A Diana veio lá de Brasília, doou um bocado de livro e ela veio deixar esses livros para nós através de Miriam e Carlos. Ela era amiga dos dois, trouxe esses livros. Nós tombamos todos esses livros já nesse espaço que Silvânia nos emprestou e ficamos lá um bocado de ano. Depois a gente conseguiu alugar um espaço. Fomos lá para aquela casa que hoje é de Ivonete, bem na esquina. Já pagando aluguel nessa época, a gente já conseguia pagar aluguel porque tinha umas pessoas que nos doavam a contribuição.
De lá nós fomos para a casa que hoje é a Masterlar. Chegamos, aí depois saímos de lá porque a mulher precisou, botou a casa à venda, alugamos outra casa que hoje é vizinha ali a antiga Secretaria de Cultura de Altaneira. Era uma casa vizinha à casa do ex-prefeito, seu Chico Finelon, que na época não era secretaria, era uma residência mesmo. Ficamos mais uns 2 anos por lá e foi aí quando o prefeito da época resolveu fazer o hospital. E aí chegou o momento que a gente não sabia mais o que fazer, nem para onde ir, porque o projeto tinha crescido bastante e as nossas perspectivas eram sempre de ir ampliando. Aí chegou um dia que a gente percebeu que o prefeito tirou tudo do hospital aqui, passou para o hospital novo e não ocupou esse lugar. Esse lugar ficou vazio, para nossa surpresa. Por que não ocupou o lugar? Aí fomos saber do prefeito, ele disse, não, isso aqui não é da prefeitura. Aí nós perguntamos, de quem é? É de uma fundação Furtado Leite, lá de Fortaleza. Aí nós perguntamos, será que a gente não conseguiria esse espaço para os nossos projetos? Ele disse, olha, acho que não, muito difícil, mas como era tempo de política, né, aí quis fazer a média, então vamos lá falar com ele, vamos. Tempo de eleição, na verdade, né? Fomos lá, fui com ele, com o prefeito lá, e o chefão lá, que era Antônio dos Santos, um político muito conhecido aqui no Ceará, né? De família também muito tradicional. Aí ele foi muito reto e direto, ele disse, não, olha, lá é assim, tem mais de ano lá de dívida da prefeitura, e inclusive o aluguel era alto, na época a gente se assustou, ele disse o valor do aluguel, fiquei assustado, era altíssimo o valor do aluguel. E aí ele disse, olha, faz mais de um ano que a prefeitura não paga, tem essa dívida pendente e vocês precisam quitar essa dívida. Como o prefeito estava comigo, então ele usou todo o argumento para pressionar o prefeito para, se ele quisesse nos beneficiar, teria que pagar a dívida. Essa foi a estratégia, né, do cara, né? Aí ele perguntou, mas se vocês quiserem, ele paga a dívida e eu alugo para vocês. Então toda a estratégia foi fazendo o prefeito da época pagar uma dívida do prefeito anterior. Mas a dívida era do município, não era do prefeito, né? Então a gente voltou de mãos vazias, percebendo que não ia ter como negociar, porque o prefeito disse, eu não tenho dinheiro para pagar. E não me interessa também, porque agora eu tenho meu hospital. Então, quando chegou, a gente reuniu todo mundo e alguém falou assim, poxa, mas se a gente ocupasse esse lugar? Poxa, acendeu a luz, né? Realmente, se a gente ocupasse esse lugar, tá vazio, né? Vamos cuidar dele? Então a gente procurou o prefeito, de novo, era época de eleição, e aí ele disse, não, eu posso fazer o seguinte, eu dou a chave para vocês, mas eu lavo minhas mãos, vocês assumem a responsabilidade. A gente falou, tudo bem, sem problema. Então eu errei no vereador, a liderança política aqui na frente, entregou a chave oficialmente e disse, mas a responsabilidade é de vocês. Pronto, nós entramos, levamos um susto porque era um hospital que parecia que estava abandonado há anos e não era tanto tempo assim, né? E aí fomos visualizando cada espaço com alegria danada, imensa, de aqui funciona isso, pode funcionar isso. A gente percebeu que tinha espaço para tudo que a gente precisava. E começamos a lavar, limpar. E a festa era maravilhosa, né? Porque agora a gente tinha um espaço para todos, tudo que a gente precisava. E aí foi assim que a gente ocupou esse lugar. E durante muito tempo, não fomos, para nossa surpresa, não fomos incomodados por ninguém durante muito tempo ocupando esse lugar. Então, ele se mantém ativo pelas pessoas que se formaram aqui dentro, né? Então, o cara que aprendeu a tocar violão, ele vem para cá, ele forma grupo, ele sabe, está sempre em atividade. Nós também conseguimos editais pelo governo estadual, né? Governo federal. Nos tornamos ponto de cultura, é muito importante dizer isso. Altaneira tem um ponto de cultura e esse ponto de cultura é a Arca, né? E com esses editais também a gente conseguiu comprar instrumentos, computadores, né? E aí a gente facilitou muito para a gente dar continuidade aos trabalhos. Mas uma coisa que é importante registrar, né? Grande parte desse tempo, talvez mais de 90% desse tempo, quantos anos a Arca tem? 23 anos? 23 anos. 90% desse tempo ou mais foi na gratuidade, no voluntário. Isso é histórico, né? Isso é histórico. Se você pegar outras instituições, bem pertinho de nós aqui, né?
Inclusive a própria ACB, que é uma instituição histórica, né? E outras instituições, Casa Grande, ACB, tá. Se você for procurar outras instituições, não tem verba de lugar nenhum, acabou, né? Se não tem verba de lugar nenhum, parou tudo. Para nós, tinha verba ou não tinha verba, o fluxo era o mesmo. Os educadores continuavam aqui com verba ou sem verba. Isso é histórico, né? Depois que se casaram, se distanciaram, mas isso para a gente foi uma coisa que não tem preço. A Arca não parou durante muito tempo no voluntariado. Quando tinha como dar uma bolsa, a gente dava. Quando não tinha, estava lá do mesmo jeito, né? E a gente ficou impressionado com isso. Então, a grande riqueza da Arca não está nessas atividades porque elas aconteceram. Tá? Como que essas atividades tocaram a alma das pessoas, que hoje estão por aí em todos os cantos, mas são marcados pelo tempo que passaram aqui dentro. São marcados, inclusive, por vocês, né? Que durante muito tempo ficaram aqui dentro. Então, a Arca tocou a alma de muita gente. E essa gente que teve a sua alma tocada, guarda com carinho a memória da Arca. De vez em quando, eu recebo alguém mandando uma mensagem, poxa, eu estou morrendo de saudade daquele tempo, né? Morrendo de saudade do que nós fazíamos. Então, a gente percebe que mesmo as pessoas distantes e mesmo parecendo que não tem mais conexão, a Arca vive e pulsa nas lembranças e memória de muita gente que passou por aqui. Os primeiros grandes parceiros desse projeto são as pessoas que permaneceram aqui dentro por muito tempo. Então, sem eles, esse projeto não funcionaria, porque no decorrer do tempo a gente percebeu que se tirasse tudo financeiro, a gente poderia continuar, porque a gente tem os recursos humanos. Então, a princípio, os grandes parceiros são os recursos humanos que permaneceram aqui dentro com ou sem recurso. Nesse momento, agora, a gente está com os parceiros, que a gente chama de os amigos da Arca, que se tornaram muito importantes nesse momento, que é uma contribuição mensal, é um valor pequeno, que a gente sabe que as pessoas podem fazer doação, mas que que passaram a ser um parceiro, principalmente nessa questão mesmo assim financeira, né? Então, eventualmente, o Estado se torna um parceiro, porque através de editais a gente consegue acessar a política pública e acaba que essa política pública é muito importante quando chega até a instituição. Quando tem um edital através do município, que é muito raro, mas que consegue beneficiar a instituição, mesmo que indiretamente, através de algumas pessoas que estão dentro, acaba sendo uma parceria importante para a comunidade. Mas historicamente nós temos duas parcerias que fizeram e fazem muita diferença para nós. A Sejatel, uma empresa lá de Santa Catarina, de amigos que estudaram comigo, trabalharam comigo, vivenciaram comigo, e de repente, na época, acho que mais de 10 anos atrás, decidiram doar um salário mínimo para a Arca. Aquilo lá ajudava demais a gente, né? Sempre é uma referência de ajuda para manutenção. Essa parceria nunca nos abandonou. Sejatel, por meio do Adilson, do Arilton lá, uma empresa de cerâmica e de telha em Santa Catarina. A outra parceria que nunca nos abandonou desde que começou foi a URCA, a Universidade Regional do Cariri. Nunca nos abandonou. Sempre que abre um edital, que abre projetos de extensão, nós estamos lá apresentando o projeto, eles dão prioridade para a gente. Tem poucas bolsas, mas pelo menos 2 é para o Tolov, 2 é para a Arca, 2 é para a Altaneira, né? Agora, recentemente, eu consegui 3 bolsas, o que é uma raridade, né? Porque as bolsas são muito disputadas. Então, essas duas parcerias, para nós, faz uma diferença muito grande, muito grande. Agora a gente está buscando outras, né? Uma empresa mineradora que está aqui, a gente está tentando a reforma do prédio. A prefeitura, a gente está propondo uma parceria de levar a nossa arte para as escolas e sair uma chamada pública para a manutenção dos nossos educadores, uma coisa que nunca tivemos. Nesse momento nós estamos buscando parceria, mas ainda não temos nada efetivamente de concreto para apresentar. Mas nós estamos com possibilidades aí abertas, né? Para a Arca começar a vivenciar um novo momento. Mas, resumindo, desse novo momento pode ter financiamento de todos os lugares. Se não tivermos pessoas comprometidas,
pessoas sensibilizadas e sensíveis para fazer um trabalho diferente com criança e adolescente, com as pessoas que atendem, então nós não temos nada. Porque nós não queremos ser prestadores de serviço. Para contratar prestadores de serviço, pode contratar qualquer um por aí. Agora, se contrata a ARCA, aí tem que ser uma coisa diferente nas escolas, diferente na comunidade, porque tem que levar junto o nosso espírito, né? O nosso espírito de organização, empoderamento, mudança da visão de mundo, organização social. Então nós estamos nesse momento de se refazer, e como a águia, né, que tem que trocar as penas e tem que se refazer. Nós estamos desafiados por esse momento. Então, eu costumo dizer que nós somos nós a partir das nossas relações. Quem é você? O que define você? São as tuas relações e a forma com que você age a partir dessas relações. Uma vez a gente estava recebendo uma aula de campo lá no Mandala. Muitos estudantes da FJN, uma universidade particular, e aí começaram a fazer um monte de perguntas, né? E aí um aluno levantou a mão e disse assim, mas professor, o que você ganha fazendo tudo isso? Né? Porque politicamente, do ponto de vista partidário, a gente não queria se candidatar. Financeiramente não tinha salário, né? Então, inclusive em Altaneira, durante muito tempo, durante os primeiros tempos, aliás, né? Aí o que esse rapaz veio buscar aqui? Se ele não está ganhando nada desse jeito, ele vai ganhar de alguma forma, ele tem algum interesse. Qual é o interesse dele? Então a pergunta que a comunidade fazia era qual é o interesse da gente em fazer o que estávamos fazendo. Naquele momento eu respondi para o estudante o seguinte, eu ganhava muito com tudo que eu fazia. Não era só contribuição com a comunidade, só contribuição com as pessoas. O meu ganho era muito grande, porque tudo que eu fazia dava sentido para a minha própria vida. Aí que vem a grande questão, né? Para a gente, dar sentido para a própria vida é algo desafiador para toda a existência, sabe? Dar sentido para a sua vida, preencher a sua vida de sentido. Poxa vida, as suas batalhas valeram a pena? A tua vida valeu a pena? Você viveu uma vida preenchida de sentido? Ou você viveu uma vida vazia de sentido? Se você viveu uma vida vazia de sentido, você perdeu um tempo precioso na história. Mas se você preencheu a tua vida de sentido, você está realizado na sua alma, internamente, entende? Então, esse movimento todo preencheu a minha vida de sentido, deu motivação, deu sentido. Quando havia a apresentação do nosso musical Esperança do Sertão, de vez em quando me arrepiava, chorava, porque eu via ali o resultado de um trabalho encarnado nas pessoas. E eu era muito sensível com relação a isso. Uma criança que se manifestava, de repente, naquele dia, ela fala uma poesia e tocou a alma de um monte de gente. Puxa, aquilo ali eu chorava. Por quê? Porque era alguma coisa que não tinha preço, né? E tocava a minha alma de muita gente. Então, resultado e resumindo, né? A ARCA preencheu de sentido a minha vida durante esses 23 anos e por isso eu tenho que agradecer demais todas as pessoas que eu encontrei, todos os movimentos que aconteceram, né? E a possibilidade da gente também dar sentido para outras vidas. Isso para mim não tem preço. A minha própria família, né? João Carlos ontem falando uma poesia lá em casa, cantando uma música que ele fez. Aí eu fiquei pensando, poxa vida, tudo isso é resultado do que ele recebeu desse movimento. Ele foi impactado por ele também. Minha filha, quando está lá e dá saudade, ela começa a reproduzir lá o que ela vivia aqui. Poesias, músicas, impressionante como aquilo está impregnado na alma, né? Então, deu sentido para a minha vida e preencheu de sentido em algum momento e tocou a alma de muitas pessoas. Eu acho que isso não tem preço. Eu estou com 48 anos. Eu cheguei na ARCA com 23 anos. Então, assim, imagina só, eu tinha 23 anos. A metade do que eu vivi fora eu vivi em outra realidade, em outro contexto. Dentro desse contexto anterior, uma parte eu fui criança e adolescente. Eu tenho poucas memórias. E outra parte, eu fui a mãe, a estudante. Só que a maior parte da minha vida que eu tenho memória é essa parte que eu sou ARCA. Então, se você me disser o que é ARCA para mim, eu não consigo separar a minha vida da ARCA, porque a ARCA ela é minha própria história.
A arca é minha vida, parte dela, né? Porque tem a minha família que vem em primeiro lugar. Mas o segundo lugar na minha vida é a arca, sabe? Eu chego na arca e vejo aqueles meninos, aquelas crianças, saber que elas têm ali um espaço, que são acolhidas com amor, com carinho, com atenção. Os nossos jovens fez uma mudança muito grande na vida do jovem, da criança, do jovem, do adolescente e também do idoso, a arca, porque nós sempre acolhemos todos, né? A gente recebe cada um deles, a gente peca porque nós não temos registro escrito, não sabemos quantas pessoas passou por lá, porque a gente nunca teve essa preocupação de fazer esse registro. Mas a gente teve pessoas maravilhosas, entre elas Cícero, Fabrício, Heloísa, quem mais? Deza, Silvânia, Antônio de Cassi, que vieram, João Bel, que vieram lá do início, Francisco de Caçalora, Ariovaldo, Palito, Delvomberto, Seu Mundim, seu Ivan. Todas essas pessoas contribuíram para a arca chegar onde chegou hoje, de uma forma ou de outra. Então a gente deve muito ao altaneirense, muitas pessoas que fazem parte da nossa história. Depois desse povo que vieram lá no passado, tem os que são mais recentes, Diclé, o irmão dele, né? Que também faz... eu estou sempre perturbando. Ei, meu filho, corre, me ajuda, entendeu? Então, e graças a Deus eu nunca escuto não. E eu bato na porta, eu brigo, eu peço, eu insisto e estamos lá. Então é minha vida, a arca é minha vida também, como a minha família, tem o mesmo peso da minha família. Então eu só tenho que agradecer vocês que estão aqui em volta, né? Porque quando eu olho para vocês eu vejo a arca presente, quando eu olho para vocês eu vejo uma história que se passou e potencialidades que possa vir. Então eu só tenho a agradecer. Porque não é uma coisa que eu possa dizer, não, eu vim, ajudei a Altaneira e trouxe benefícios para a Altaneira. Não. Eu com muita gente conseguimos muitas coisas aqui, mas eu sozinho não conseguiria nada de forma nenhuma, né? E eu também me enriqueci muito com tudo que foi feito dentro dessa história, envolvendo a história de muitas vidas. Difícil e tem muitas pedras para atrapalhar, mas a gente vai levando, vai quebrando a cara só pra chegar lá. Sonhos nossos são desfeitos, mas não é direito a gente desistir. Apesar de ser difícil, arregace as mangas, vamos nos unir.